E hoje vamos para mais um episódio do podcast de Casa Nova. Vocês estão vendo que nós estamos de casa nova, mas as caras não são. Estou aqui com Miriam, que já virou minha sócia até. Voltamos hoje, não é, Miriam? Neurologista. Para falar de quê, Miriam? De dor de cabeça, né? Esse Vamos falar do tema. Que nos impacta em vários aspectos, né? Os pacientes procuram a gente e a gente também sofre, então... Nem fale. Ai, meu Deus. É um tema extremamente relevante, né? Relevante. E dia 19 de maio é o Dia Nacional do Combate às Cefaleias, que é um nome bonito de dor de cabeça. Então, hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre esse tema. Se liga no que a gente tem para contar. Miri, como você falou, de fato, assim, todo mundo sofre pelo menos uma vez na vida com dor de cabeça, né? Mulheres mais que homens, imagino, né? Nós estávamos conversando sobre isso, também sofremos com dor de cabeça. E a questão é, até quantas vezes no mês é normal? Ou é normal ter dor de cabeça? É a primeira pergunta, né? Primeiro, é normal? Se for normal, qual é a frequência dessa normalidade? Então, isso é bem interessante, que os pacientes que têm dor de cabeça acabam se acostumando, né? Então, não é infrequente a gente receber, não, eu tenho uma dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça normal. Então, já começo falando que não é normal ter dor de cabeça, né? Existe, a gente está no Maio Bordeaux, né? No mês de conscientização de combate, né? Às cefaleias, às dores de cabeça. E existe uma campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleia que fala assim, 3 é demais. Então, se você tem mais de 3 dores de cabeça no mês, nos últimos 3 meses, isso já é indicativo de procurar um atendimento, né? Procurar uma consulta para começar um tratamento específico, avaliar o que é que está acontecendo, iniciar um tratamento de fato, né? Então, existe esse paradigma aí do 3 é demais, 3 por mês, mas algo que eu sempre converso com os pacientes é que se você tem uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça que te faz ficar em casa, te faz perder um dia de trabalho, te faz perder um evento, né, familiar, social, esse único evento também é demais, né? Então, às vezes, a gente tem que individualizar o tratamento nesse aspecto, né? Não esperar ter 3 episódios para só iniciar o tratamento. Perder 3 dias da vida, assim, né, do trabalho e tudo, já é demais, né? Já é demais ao quadrado, exatamente. E toda dor de cabeça é igual? Existe um único tipo? É tudo dor de cabeça? Ou existe vários tipos? Como é isso? Pronto. Quando a gente vai ver os tipos de dores de cabeça, a gente entra no assunto, a gente vê que existe a classificação, né, de cefaleias, a classificação internacional. E existem vários tipos de dor de cabeça, né? Os tipos mais frequentes, né, as cefaleias que a gente chama de primárias, ou seja, eu não tenho nada ocasionando aquelas dores de cabeça, são as cefaleias do tipo tensão, né, a cefaleia tensional, que eu vou dizer já como é que a gente identifica ela, e a famosa enxaqueca, né, muito frequente em mulheres. Nem desse nome que já me dá um negócio ruim. E, além delas, a gente tem as cefaleias trigêmino-autonômicas, a gente tem as cefaleias cervicogênicas, a gente tem as cefaleias associadas a infecções sistêmicas, a infecções do sistema nervoso central, a gente tem as dores de cabeça induzidas por uso de substâncias, né? Sejam medicamentos, sejam substâncias tóxicas, seja o próprio álcool, né? A vulgo ressaca, né? Vulgo ressaca. A ressaca tá aí. Então, a gente tem alguns outros tipos de dores de cabeça, né? Não apenas as dores de cabeça primárias, mas eu elejo essas duas como as mais relevantes, né? Até pela prevalência, né? O impacto é muito grande, porque a prevalência é bem maior do que as outras. Então, eu não sei como é que tá a da ressaca, né? A prevalência da ressaca. Se não é pau a pau com as outras. Verdade. Então, assim, a enxaqueca, né? Como a gente sempre está habituado a escutar, é uma dor de cabeça tipicamente unilateral, né? Afetando um lado da cabeça. Ela vem com aquele caráter pulsátil, né? Latejante. Geralmente ela é de moderada a forte intensidade. Ela dura em torno de 4 horas a 72 horas. E, às vezes, as dores de cabeça, elas vêm acompanhadas de sintomas que a gente chama de aura. Não sei se alguém aqui se reconhece, mas as dores de cabeça, elas podem causar alterações na visão. Tipo pontinhos brilhantes ou até uns raiozinhos na visão. Pode causar formigamento, né? Ela pode causar até alterações de fala na linguagem. O paciente não conseguir se comunicar ali no momento que está sentindo a dor de cabeça. Faz, inclusive, diagnóstico diferencial até com o próprio AVC, com né? o próprio pode AVC. Dar aquelas características típicas. A gente pode ter aura motora, né? O paciente, ele pode ter uma dificuldade de mobilizar o membro. Então, assim, é um diagnóstico de exclusão, certo?
Desesperador. Dor de cabeça imagina. sem conseguir mexer um lado do corpo, vai para emergência. Mas existe sim essa possibilidade, né? Existem as auras de tronco, né? Associadas a muita tontura. Então, a dor de cabeça, a enxaqueca, ela é um grande camaleão, né? A gente sabe que ela tem esse caráter, né, da dor de cabeça, mas ela vem junto de vários outros aspectos. E a enxaqueca, né, ela tem esse padrão de ser unilateral, pulsátil, e ela, às vezes, vem associada de foto, né, e fonofobia, ou seja, a pessoa fica com aversão à luz, a barulho, às vezes a cheiro forte também, e acompanhada de náusea, de enjoo, de mal-estar mesmo. Então, essa é a marca registrada da enxaqueca, né? Já a cefaleia tipo tensão, a gente brinca que é a cefaleia do não. Então, ela não é uma dor forte, ela não é uma dor de um lado só, ela geralmente vem dos dois lados. Ela não é uma dor pulsátil, ela geralmente é uma dor em aperto. E ela não vem com esse mal-estar, com náusea, com vontade de vomitar. Ela pode ter uma aversão à luz, mas não é a marca registrada dela. Então, ela é a dor de cabeça do não. Ela não tem aquelas... E a duração? Ela pode durar também tantas horas quanto a enxaqueca? A cefaleia tipo tensão pode durar até uma semana, né? Então, tem gente... Aquela questão do se habituar com a dor, né? Tem gente que convive e pelo fato da cefaleia tipo tensão não ser tão forte, isso. A pessoa consegue trabalhar, consegue dirigir, consegue fazer seus afazeres, né? E vai se habituando a ter aquela percepção dolorosa. Mas isso castiga, isso tira a nossa qualidade de vida, prejudica o sono. Quando a gente vai para a literatura, né? Falando um pouco de por que a gente precisa falar de dor de cabeça, né? A dor de cabeça, ela priva as pessoas de qualidade de vida. Está muito associada à ansiedade, depressão, má qualidade do sono, né? Quando a gente vai para a literatura, as pessoas que convivem com algum tipo de dor, elas têm elevada associação, né? Desses outros fatores. A segunda maior causa de anos de vida perdido mesmo, né? Quando a gente vai na literatura ver o impacto das dores de cabeça, aborda tudo isso, né? Impacto financeiro, né? Porque o rendimento, a produtividade cai. Além do custo de ficar tomando analgésico ali direto, né? Ainda deixa de trabalhar, perde horas de trabalho, certamente. Então, não é normal. Não é normal. E quais são aqueles sinais que digo, olha, esses sinais são de alarme, eu preciso investigar melhor, eu preciso fazer um exame de imagem. Todo mundo tem dor de cabeça, já chega assim, né? Eu quero fazer uma tomo, né? Exato. Doutora, não tem que fazer uma tomo, não tem que fazer uma tomo. Né? Eu coloquei no Google, disse que eu tinha que fazer uma tomo. Quais são aqueles sinais que chamam a atenção para ser algo mais sério, uma cefaleia, uma dor de cabeça secundária, algo de fato do sistema nervoso central que tem que fazer uma neuroimagem? Isso é bem importante, porque se a gente colocar no Google dor de cabeça... 100% das pessoas vão querer fazer uma tomografia, porque é só desastre, né? Verdade. Mas existem, sim, sinais de alarme que a gente tem que levar em consideração. Então, a dor de cabeça associada a sinais sistêmicos, com febre, com perda de peso, né? Então, é uma dor de cabeça que merece uma neuroimagem, até outros exames, né? Uma punção licórica, por exemplo. Uma dor de cabeça associada a sinais neurológicos, né? Uma dor de cabeça que veio com a perda de força, né? Então, a gente sabe que pode ser um tipo de aura, mas isso não é o mais frequente. Precisa ser avaliado. Uma dor de cabeça associada a um déficit de sensibilidade, a uma alteração de linguagem marcada, né? Uma alteração visual marcada. O paciente perdeu a visão associada a uma dor de cabeça. Isso tem que ser avaliado. Uma dor de cabeça que inicia após os 50 anos de idade, a gente também tem que estar atento a vários outros diagnósticos, né, mais graves que podem estar presentes. A dor de cabeça que mudou o padrão. Então, eu sei que minha dor de cabeça é sempre daquele jeitinho, né? Sempre aqui na frente, latejando, associada a alguns gatilhos que a gente vai conversar, mas minha dor de cabeça mudou. Minha dor de cabeça agora se tornou diária, se tornou na cabeça toda, se tornou... Então, a gente tem que se conhecer, né? Exato. Porque é uma dor de cabeça que mudou desse padrão, a gente também valoriza. Uma dor de cabeça que vem associada a alguns fatores precipitantes, por exemplo, se levantar piora a dor de cabeça, né? Então, a gente também considera uma dor de cabeça persistente, né? Que não cessa com nada. Então, esses sinais de alarme a gente tem que ficar atento. Perfeito. Teve mais de 3 por mês, já tem que ir para o médico. Foi muito intensa, já tem que ir para o médico. Tem sinal de alarme, também tem que ir para o médico. Corra mais rápido, um pouco mais médico, rápido para o médico, para fazer esse acompanhamento, essa investigação, porque deve ser necessário, né? Certamente. Não que seja algo pior, mas tem que descartar para ter certeza que não é. Isso. Né? E a gente sabe que existem vários gatilhos, né? Como você falou, gatilhos de hábitos de vida mesmo, né? Gatilhos de medicações, gatilhos de substâncias que podem
fazer surgir esses dores. Quem tem enxaqueca se conhece bem, né? Eu tenho enxaqueca, eu já sei que eu não posso ficar com Também fome. tenho. Se eu ficar com fome, a batata é enxaqueca. Se eu se eu não dormir bem, péssimo. E a vida de mãe, imagine só como é fácil, né? Eu tenho enxaqueca. E período menstrual é batata. Outro grande gatilho, né? Período menstrual. Olha, tem uma épocazinha ali que é certo, 3 dias de enxaqueca. Já pode tomar o remédio que vai vir. Então, que outros gatilhos nós temos, além desses, tanto para enxaqueca quanto para tensional também? Tem gatilhos também para cefaleia tensional? Isso é bem importante. Então, vamos lá. Para enxaqueca, né, existem gatilhos bem estabelecidos. Então, consumo excessivo de cafeína está associado. Eita, Jesus. Trabalhador brasileiro. Trabalhador brasileiro. Foca aqui. Limite de café. Existe limite de café? Para quem tem gatilho a cafeína, é zerar o café. Veja só, a SBC, né, a Sociedade Brasileira de Cefaleia, ela estabelece assim, um limite de 200 miligramas dia, que na verdade a gente entende que a partir desse nível, a chance do que a gente chama de abuso de cafeína, ela aumenta consideravelmente. Então, aquela pessoa que consome muito café, ela vai se identificar. Quem nunca, quando parou de tomar café, sentiu uma dor de cabeça? Exato. Isso é um sinal de alarme no sentido de que seu cérebro ele já está dependente daquela substância. Isso é muito frequente ouvir. Então, 2 xícaras, né, de café coado, ele, vamos dizer assim, é um limite razoável. Mas, a partir disso, vamos ficar atentos, né, porque corre o risco de você estar dependendo. Outro gatilho fundamental, você falou da questão do jejum, né? A partir de 8 horas, existe uma chance também muito elevada desse período de jejum estar associado, né? Mas tem pacientes que são mais sensíveis, então, às vezes, um intervalo menor já pode desencadear. Má hidratação, né? Pra gente que convive aqui com esse calorzinho também. Calorzinho básico de 40 graus na sombra, delícia, né? Lembrar de beber água, minha gente, porque desidratação também é outro gatilho, né? Se a gente for olhar o checklist, né? A SBC, ela tem no site deles algumas recomendações, bem interessantes. Eles estabelecem em torno de 2 litros por dia, né? Uma vez que você não tenha nenhuma contraindicação. Sedentarismo é outro grande gatilho, né? A atividade física, ela nos torna mais resilientes, vamos dizer assim. Então, o nosso limiar de dor, ele melhora, né? Nossa percepção. Eu não sei o que é que a atividade física não melhora né? Na vida, né? Tudo, minha gente, tudo. Então, mais outro ponto aí. Voltar aí para a lista da atividade física, Isso. E, além disso, sono, né? Quem nunca dormiu mal no outro dia acordou com aquela dorzinha. Não falei não. Então, aquele número que a gente falou das 6 horas, né? No mínimo 6 horas. Então, respeitem seu corpo, né? De ter esse tempo de sono, de restauração mesmo, né? Das nossas funções. Sono não é perca de tempo, né? Não. Sono é um investimento em saúde absurdo. A gente tem que dormir bem. Exato. E outro fator também que a gente não pode deixar para lá é a questão do abuso analgésico. Que isso aí eu queria falar com muito carinho, porque é algo que a gente percebe muito na prática. Os pacientes, eles entram num ciclo vicioso. Então, tô com dor, vou tomar dipirona, vou tomar Dorflex, e aí com o tempo o Dorflex, ele para de fazer efeito, né? Quem nunca teve aquela percepção, Dorflex é água pra mim. Virou água, exatamente. Nada contra o Dorflex, mas assim, a questão é o abuso do analgésico, né? A gente caracteriza abuso de analgésico quando o paciente, ele faz uso de mais de 15 dias por mês de uma determinada substância, né? Isso anti-inflamatório, isso dipirona, paracetamol. A depender da substância, por exemplo, opioides, né? Ou seja, codeína, morfina, tramal. Esse abuso, ele é ainda mais precoce. 10 dias por mês já caracteriza. Então, se o paciente ele fica fazendo uso recorrente dessas substâncias, com o tempo, essa substância ela vai gerar uma dependência, vamos dizer assim, e no momento que a gente suspende elas, há um rebote da dor de cabeça e há um padrão de dor de cabeça induzido pelo uso recorrente, né? Então, veja só quantas repercussões, né? A gente nem faz ideia, né? Exatamente. De que... E esse padrão induzido pela própria analgésico é semelhante à cefaleia que o paciente já tem, no caso, é uma dor de cabeça de um perfil diferente? Por vezes ele modifica. Então, não é incomum, essa pergunta é bem interessante, porque às vezes a gente recebe pacientes que têm enxaqueca, mas que eles descrevem que a dor agora está dos 2 lados, que a dor, ela
não está mais tão intensa, mas está moderada, a dor ela está durando mais tempo do que costumava durar. Então, há uma sobreposição de padrões de dor, né? Que o abuso analgésico ele acaba modificando. Ainda confunde, né? Ainda é um grande Aí confundidor. Alguém que está ouvindo agora, sabendo quais são os sinais de alerta e sabe Sim. que mudar padrão é um sinal de alerta. alerta. Pronto. Aí muda pelo analgésico, aí acabou o juízo da pessoa, né? Exato. Mas eu sempre converso, assim, eu brinco que a consulta de um paciente com enxaqueca, a gente tem que separar um tempinho para conversar. Então, vamos lá. Como é que tá a vida? Porque se a gente não gasta esse tempinho, a pessoa vai voltar a cometer os mesmos erros. E isso aí é um grande gatilho, né? Estresse também. Estresse outro é ponto. gatilho? Um imenso gatilho. Então, lidar com esse sofrimento emocional, né? A forma como a gente encara as dificuldades do dia a dia é uma virada de chave, né? Então, Exatamente. não dá para evitar ter estresse, não né? Não tem como separar uma coisa da outra, né? Nossa cabeça é o corpo centro de tudo, e né? mente, né? Exato. E assim, não dá pra gente dizer, não passe mais estresse, não sofra mais estresse, porque a gente sabe que ele tá ali. Tem que saber como lidar com aquele estresse do dia a dia, né? Como lidar com o trabalho. Acho que o trabalho é um dos grandes gatilhos de estresse da vida, né? Eu sempre pergunto isso também nos meus pacientes no consultório, porque está associado a tudo, ganho de peso também. E sempre eu digo, como é que está estressada, doutora? É muito estresse no trabalho. Estou de férias, estou melhor hoje, meu paciente. Estou de férias, estou bem. Mas, é só voltar ao trabalho. É muito estresse. Olha, se não tem como mudar o trabalho, tem que mudar a forma que lida com ele. Que está lidando, né? Com aquele Então, vamos trabalhar a terapia. Evento. É interessante, porque eu sempre oriento meus pacientes a fazerem o diário de cefaleia. Então, registrar, né? Pode ser no papel, pode ser no celular, tem aplicativos hoje para isso. Mas registrar quando está tendo as dores de cabeça, se tem algum gatilho ali, foi um dia que eu bebi, né? Aniversário de alguém, ou estava menstruada nesse dia, foi logo antes da menstruação. Então, fazer esse diário para a gente entender os padrões. E aí, algumas pessoas que têm o padrão muito associado ao estresse, no mês de férias, você vê... Zerou, né? Cadê? A queda da... Acho que aconteceu alguma coisa esse mês. Não, estava de férias. Então, melhorou tudo, né? O estresse, o sono. Né? Então, tem alguma coisa de errado aí nesse estilo de vida, né? Exatamente. E falando de mulher e ciclo menstrual, uma dúvida muito frequente, que é enxaqueca e anticoncepcional. Né? A mulher pode fazer anticoncepcional, pode fazer anticoncepcional combinado, ou tem que ser só progesterona? Quando que não pode de jeito nenhum? Como é isso? Então, isso é um grande tabu, né? Porque existem, de fato, estudos que mostraram a maior chance de eventos vasculares, né? Principalmente AVC, para mulheres que eram tabagistas e que tinham migrânia, tinham enxaqueca, né? Com aura. Né? Então, vamos lá, eu estou falando de uma população muito específica. Exato. Mulheres acima de 35 anos que tinham enxaqueca com aura e que fumavam, tá? Então, para essa população, de fato, o uso de anticoncepcional combinado, a gente tem que ter muita cautela, né? Hoje em dia, né, via de regra, a gente entende que o próprio uso do anticoncepcional, sobretudo os combinados, né, com estrogênio, eles podem ser gatilhos para algumas mulheres. Então, isso é muito individualizado, no sentido de entender, comecei a usar o anticoncepcional de tal subtipo, isso para mim foi um gatilho. Então, vamos conversar ali com a ginecologista para avaliar se muda para um... Outro método, isso, né? Quando a gente fala combinado, a gente está querendo falar de estradiol com progesterona. Agora, lembrando que a gente tem o Implanon, né? Sem fazer nome de marca, mas não tem outro que é só progesterona. A gente tem DIU hormonal, DIU não hormonal, que são todos só de progesterona. Então, não justifica ficar sem proteção. Existem métodos seguros para mulheres que têm enxaqueca com aura, por exemplo, ou que tem o anticoncepcional combinado ali como gatilho. Você tem opções, converse com sua ginecologista e faça a troca por um método, né, que não vai interferir na sua dor de cabeça. Tem que eliminar o gatilho. E também não criar esse terrorismo, né? Exato. De que, meu Deus, eu tenho enxaqueca com aura e tenho 30 anos e eu não posso usar. Calma, procure seu médico, vamos conversar. Vamos tentar definir uma melhor forma, né, de fazer a utilização desse método de uma forma mais segura. Exatamente. Se você fuma, vamos tentar acessar esse tabagismo. Se você tá bem nesse grupo aí mínimo que fuma, tem mais 35 que toma anticoncepcional, pior do que o anticoncepcional é o cigarro. Isso. Minha santa, vamos verdade, vamos mudar essa estatística. Vamos mudar esse cigarro, pelo amor de Jesus. Isso. E outra coisa que não só nem tanto em consultório, mas a gente escuta muito, acho que todos os dias eita, tô com dor de cabeça, minha pressão deve estar alta. Sim, essa aí é a campeã, né? Isso é clássico. A campeã. Isso é muito clássico.
Diga pra gente, Miriam, dor de cabeça e pressão alta, qual a relação? Pressão alta pode, de fato, é um sintoma dessa pressão alta. Eu não estou falando de urgência hipertensiva, daquela Sim. pressão 210 por 120 com sintoma neurológico. Estou falando Isso. daquela dor de cabeça com pressão 15 por 10, né? 160 por 100. Dor de cabeça é um sintoma desse aumento de pressão? Então, muitas vezes, né, quando as pessoas elas vão lá e aferem a pressão, elas já estão com dor há muito tempo. Então, o aumento da pressão, na verdade, é uma consequência desse estímulo doloroso, né? Se você bater o dedinho na porta e medir a pressão logo em seguida, vai estar alta, né? O seu corpo reagindo ao estresse. Se você tiver um estresse extremo, às vezes medo do médico, né? Medo do médico médico, branco, a pressão não isso. sobe, né? É uma reação. Agora, é claro, outra questão é o que você falou, urgência hipertensiva. Então, basicamente, pressões acima de 18 por 12, elas podem, sim, induzir dor de cabeça. Na verdade, elas podem induzir dor de cabeça, convulsão, perda visual. Elas podem alteração induzir... do nível de consciência, um Isso. AVC, um infarto. Elas podem induzir muita coisa. Então, assim, vamos controlar, né, nossa pressão para não chegar nesse ponto. Mas a relação dor de cabeça e pressão, muitas vezes, é a relação inversa que as pessoas usualmente associam. Né? Isso. Então, elas estão ali sentindo dor de cabeça e a pressão sobe como uma consequência, e não que ela seja um sintoma clássico de uma elevação discreta da pressão. Isso. Não é isso? E outra situação que também pode acontecer, e que faz parte dos sinais de alarme, né? Por exemplo, dores de cabeça de rápida instalação, né? A gente usa o termo trovoada. Então, uma dor de cabeça que em 1 minuto ela ficou super intensa. Então, isso também é um sinal de alarme e pode estar associado a alguns diagnósticos muito graves, tipo sangramentos. HSA, né? Isso, sangramentos, dissecção de artéria carótida, síndrome de vasoconstricção cerebral, que também é grave. Então, assim, para a gente entender que em todas essas situações a pressão pode estar elevada, mas usualmente bastante elevada, e a pessoa ter dor de cabeça, mas não é somente uma dorzinha de cabeça qualquer, é uma dor de cabeça com sinais de alarme. Então, perfeito. Também perceber isso, né? É uma dor de cabeça de uma característica, né, muito forte, muito intensa. Muito diferente do habitual, geralmente. Isso, e que está associada a outros sintomas, e a pressão alta também está ali, dentro de uma constelação de sintomas de gravidade, né? Porque algumas pessoas, elas sentem... assim, no SUS, a gente, de vez em quando, encontra alguns relatos do tipo... o idoso, ele acordou, teve uma dor de cabeça, ficou com a dificuldade de mexer todo um lado e foi dormir depois. Foi tomar um chazinho para ver se melhorava. E aí, infelizmente, quando a gente vê, era um AVC. E perdeu o timing, às vezes, de fazer um tratamento, né? Isso. Então, assim... a pressão subiu ali, mas subiu num contexto muito mais amplo, né? Exatamente. De um AVC, né? Ele estava sem conseguir mexer. Então, lembre dos sinais de alarme. Acho que os sinais de alarme... tem que ficar, volta o vídeo, assiste de novo, grava os sinais de alarme para ficar na memória. E outra coisa, que é também até corriqueiro, cefaleia pós-sexo. Isso existe mesmo? Como é pós e durante, né? E durante também, exato. É algo que eu pergunto muito aos pacientes, porque... Não é curiosidade, né? Porque tem que perguntar. Porque, assim, a cefaleia associada à atividade sexual, ela pode ser uma cefaleia primária, né? Ou seja, não tem nenhuma causa ali estrutural, nenhum tumor, nenhum sangramento. Mas ela também é um sinal de alarme, né? Pra gente pensar em sangramentos, pra gente pensar em dissecção, né? O vasinho romper. Então, essa dor de cabeça que surge durante o ato sexual, principalmente logo antes do orgasmo, essa dor de cabeça também a gente deve explorar mais e sim fazer uma neuroimagem, tá certo? Mas existe essa cefaleia primária do ato sexual, né? Que a gente entende que há um aumento de pressão, uma vasodilatação cerebral. Então, é um momento realmente que o cérebro ele fica mais vulnerável a esse estímulo doloroso, mas também a gente deve estar atento. E cefaleia também é associada à tosse, né? Manobras de Valsalva. Manobras de Valsalva. Na academia, né? Você está ali fazendo seu leg press, esforço fazendo físico. Exatamente, uma pressão abdominal e aí dor de cabeça na hora da atividade. Então, isso também é um sinal de alarme, mas a própria enxaqueca, ela piora com o esforço físico. Então, você tem que se conhecer. Eu já tenho dor de cabeça, eu sei que piora quando eu faço esforço físico e eu fui treinar já com aquela dorzinha iniciando. Tá, deve ser... Vai piorar. A boa e velha enxaqueca ali... se instalando. Mas uma dor de cabeça, um indivíduo que nunca teve dor de cabeça, que já começa naquele aspecto que eu te falei,
super intenso e rápido, isso também é um sinal de alarme, né? Então, dor de cabeça super rápida, que nunca aconteceu antes, e está acontecendo no momento do sexo, no momento de um esforço físico, no momento de uma tosse, né? A gente tem Tá estranho, né? A gente tem que, pelo menos, fazer uma tomografia e uma ressonância, idealmente, para estudar melhor. Perfeito. E já para a gente se caminhando para o final do nosso pod, como que a gente pode prevenir e como que eu trato a dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia atencional, já que eu não posso estar fazendo todo dia de pirona, não pode, pelo amor de Deus. Não deve, não pode. Como é que eu vou tratar este negócio? Pronto, mas eu brinco que a gente tem um tripé, né, para tratar a dor de cabeça, dores de cabeça em geral. Então, primeiro ponto é se conhecer, né, eliminar aqueles gatilhos, ver o que na rotina a gente pode organizar. Algo que eu vejo bastante, né, é que existe um terrorismo com relação a alguns alimentos. Então, quem tem enxaqueca não pode comer chocolate, quem tem enxaqueca não pode comer queijo, né. Então, assim, não é que existe uma lista de alimentos proibidos, existe a autopercepção. Então, eu sei que alimentos mais salgados, mais condimentados, são gatilhos para mim. Então, eu evito. Perfeito. Mas se para você não for... Cada um com cada qual, né? Exato. Então, se reconhecer nesse aspecto, né? Procurar um estilo de vida mais saudável. Isso inclui sono, atividade física, hidratação, manejo do estresse. Fácil. Aquele combo fácil, né? De mudar a vida. Isso. Perfeito. Então, isso aí, quando a gente fala de dores, é mais verdade do que nunca. O outro ponto, né, o outro elemento que a gente não pode esquecer quando a gente vai falar do tratamento, né, de dores de cabeça, é a questão da profilaxia, né? Quando eu falo do profilático, é uma medicação que ela evita que aquela dor recorra. Então, a gente tem várias classes de medicamentos. Eu brinco com os pacientes que, às vezes, eu vou vendo o que naquele paciente também acontece. Então, se é um paciente que tem insônia, eu vou buscar uma medicação que ajude o sono e a dor de cabeça, né? Perfeito. Então, se é um paciente que tem, por exemplo, taquicardia, eu vou ver uma medicação que ajuste ali aquela frequência cardíaca e maneje também a dor de cabeça. Se ele é epiléptico, alguma que cubra a epilepsia dele e ajude na dor de cabeça. Se ele está querendo perder peso, também. Vamos ali para outra, né? Então, vamos visar o 2 em 1, né? Ali, ou às vezes 3 em 1, 4 em 1. Mas alguma coisa que contemple outros aspectos que se incluem naquele perfil do paciente. Então, a decisão da profilaxia também é super individualizada. Às vezes, o que serve para mim não serve para você, né? Perfeito. E o outro ponto, né, é justamente como o paciente ele deve reagir diante de uma crise de dor de cabeça. Então, é fácil eu vir aqui falar, não, evite usar dipirona, mas sim, quando a dor vier. Vou fazer o quê? Vou ficar com a dor agora, né? Então, a própria SBC, né, ela tem algumas recomendações de manejo da crise aguda. Uma coisa que é bem interessante é que há uma orientação da gente evitar aquelas formulações com múltiplos medicamentos. Que todo mundo faz. Isso. Cefalívio da vida, cefalio, que vem geralmente é aquilo, de hidroergotamina, cafeína e a dipirona. Ou paracetamol, né? Ou paracetamol. E aquilo não é muito legal, porque geralmente é 300 miligramas de dipirona. É uma subdose. É uma subdose. E vem associado a outros compostos. Então, aquele risco do abuso, ele se torna ainda mais... Triplo. Exuberante, porque você está fazendo uma mistura de substâncias, né? Então, se for usar um abortivo, né? A gente fala da medicação para tratar a dor aguda, a gente chama de abortivo. Então, que seja um abortivo em dose otimizada e em apresentação única, né? A boa e velha dipirona ou o bom e velho paracetamol, para quem não tem a intolerância. A intolerância. E algo que eu gosto sempre, isso é a dica de milhões, eu mesma uso, é gelinho, compressa fria. Olha aí. Tá, nunca testei. Pra gente evitar, né, precisar usar esses recursos de medicamento. Então, colocar uma compressa fria, geralmente aqui nessa região temporal, para tentar atuar. Isso para tensionar, enxaqueca ou ambas? Geralmente mais para enxaqueca, né, que a gente tem esse mecanismo muscular de hiperativação. Mas é bem importante a gente falar para o paciente desse outro recurso. Às vezes você está em casa, quer evitar tomar o remédio, né, e fazer esse uso racional. Então, evitar usar as medicações. Eu sempre digo um número assim, 2 vezes na semana. Evite usar mais que 2 vezes na semana, facilita para o paciente entender. Se eu disser 10 dias ao mês, 15 dias ao mês, às vezes é muito abstrato. Perde a conta, isso. Então, estabeleça essa meta, faça um uso racional da medicação
durante a semana. E então orientar outra questão bem importante, né? A dor de cabeça, ela pode vir com outros sintomas, né? A tensional geralmente ela vem com os dolorimentos associados musculares. Pescoço. Então, às vezes, usar um relaxante muscular, não para tratar a dor, mas para tratar o componente muscular associado. Não é comum a gente ver a associação de bruxismo. Então, tentar mandar aquele paciente, vai no dentista, ver se é o momento de usar uma plaquinha de contenção, vai lá ver outros gatilhos, né? A apneia do sono, né? A cefaleia, a própria apneia do sono, ela está associada a alguns padrões de dor de cabeça. A cefaleia é associada à apneia do sono. Então, dá uma explorada, assim, outros fatores que possam estar acontecendo. Aí, resolvendo. E coisas modernas. Botox, nem se é moderno, né? Tô falando moderno, soube disso da última década para cá, vamos dizer. Mas botox, acupuntura, servem também para tratar cefaleias, qualquer tipo, enxaqueca ou tensional? Veja, o Botox, ele tem aprovação, ele está estabelecido para o padrão de enxaqueca. Perfeito. E principalmente nos padrões crônicos, né? Naqueles indivíduos que eles ou não toleram a medicação, né? Por questão gastrointestinal, efeito adverso, às vezes até por adesão, né? E aí a gente pode tentar o recurso, sim, da toxina, né? Existem protocolos de aplicação, protocolos bem estabelecidos, ou seja, pontos que a gente aplica, né? O protocolo... Igual como tem na pele, né? Pra... Isso, não ruguinhas. Não é onde eu quero, não, tem que ser naqueles pontos. Não adianta tentar casar, né? Vamos aproveitar, doutora, faça aqui para subir aqui a sobrancelha. Não, gente, são cada um no seu quadrado. Tem os pontos da dermato, tem os pontos da neurologista. Mas existe o protocolo para INT, né? Que foi o nome do estudo que validou o uso da toxina para enxaqueca. Né? Principalmente quando eu falo crônica, aquela que ocorre mais de 15 dias ao mês por mais de 3 meses. Então, o Botox ele tem um papel fundamental aí, né? E lembrando que Botox a gente pode usar também para tratar bruxismo. Então, ele acaba ajudando também a outros elementos. E algo que também vem chegando com força, né? No tratamento tanto da enxaqueca quanto da cefaleia em salvas, que é outro tipo de dor de cabeça. Intensa, né? Isso, com a dor de cabeça, que ela é super intensa, ela geralmente acontece nessa região aqui da frente, do globo ocular, da região da fronte, e vem muito associada ao que a gente chama de sintomas autonômicos, né? A cefaleia em salva, ela deixa o olho vermelho, lacrimejando, o nariz escorrendo, e diferente da enxaqueca, quem sente enxaqueca quer o quê? Quer deitar, desligar a luz e esquecer que o mundo existe. Exatamente. E o paciente com salvas, não, ele está ali inquieto, querendo procurar um lugar, puxar o ar, ele fica inquieto. A inquietude é a marca registrada das salvas, né? Então, são elementos que fazem a gente distinguir. E aí, existem medicamentos, né, que são os anticorpos monoclonais contra uma substância, né, o CGRP. E aí, esses anticorpos monoclonais, eles estão bem estabelecidos para a dor de cabeça do tipo enxaqueca, né? Perfeito. Tanto a enxaqueca do tipo episódica como a crônica e também para a cefaleia em salvas. Então, hoje em dia, eles estão chegando com força aí no mercado, né? A gente tem no Brasil 3 formulações. Então, eu até trouxe aqui, Mai, para a gente ter ideia, assim, evitando fazer uma propaganda. Canetinha linda, parece a do Trulicity. Isso. Então, basicamente, tem uma travinha, né? E o paciente, ele coloca em diferentes locais, né? Na barriga, na coxa, ele faz a aplicação, né? E aí ele faz a canetinha injeção. Dose única também. Isso. Na verdade, essa medicação, a depender do tipo, ela pode ser de injeção mensal ou trimestral. Mas a canetinha é descartável, faz uma dose Isso, e acabou. Vem uma dose acabou. só por caneta, né? Isso. Então, e aí, às vezes, a própria resposta é que vai titulando esse intervalo de aplicação. Perfeito. Mas eles vêm chegando com força, são medicações com excelentes níveis de evidência, né? Então, é importante a gente também se atualizar nesse aspecto. Porque muitos pacientes, eles não toleram as medicações. Então, ajudou a dor, mas deixou com sono. Ajudou a dor, mas engordou. Ajudou a dor, mas deixou tonto. Então, esse tratamento aí, às vezes, é mais desafiador por conta disso, né? Exatamente. Então, e essa canetinha vende na farmácia, assim, ou é um remédio que tem que ter... Tem que ter prescrição. Certo. E vende na farmácia. E ele é termoestável. Então, eu tive uma paciente que ela não sabia que tinha que guardar. A sorte é que ela avisou. Então, assim, quando ela falou, não, estou aqui com a caneta, peguei, deixei ela aqui na mesa. Guarda, pelo amor de Deus, guarda na geladeira. Não faça isso não, né? Não perca não. Perfeito. Porque ele é termoestável. Então, assim como o Botox também é. Exato. Recebeu o Botox da geladeira, isopor, não pode deixar ao vento, não. Ainda mais nosso vento aqui, ele não um é uma vento brisa, quente, né? Ele não é uma brisa, ele é um mormaço. Então, deixa guardadinho para não perder o remédio. Perfeito, acho que esclarecemos muitos pontos, acho que foi sensacional.
Você tem algo mais, algo que você escuta muito no consultório que a gente não abordou? Ou vamos para as considerações finais? Me diga, você que manda na casa. Falar de dor de cabeça, assim, é conflito de interesse, eu brinco, né? Mas, assim, acho que é reforçar que não é normal, né? Você ter dor de cabeça, não se acostumem com a má qualidade de vida. Exato. Né? Perfeito. Vamos sempre procurar o melhor pra gente, né? Isso inclui viver sem dor, né? E... Dor é um sinal vital também, né? Sim, Uma coisa que verdade. tem que ser, inclusive, no paciente internado, uma coisa que a gente também observa é dor, né? Além de frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, a dor precisa ser avaliada, porque ela prejudica a qualidade de vida, como você falou. Perfeito. E a gente hoje tem N formas de tratar, né? Fiz questão de falar aí dessas novidades, para vocês verem que é um campo de intensa pesquisa, intenso aprimoramento, por ser extremamente prevalente. Então, vamos procurar o melhor para a gente, né? Vamos procurar o melhor, vamos procurar um especialista para discutir sobre isso, perceber seus gatilhos, perceba seus gatilhos, faça ali um diáriozinho de cefaleia. Isso. Né? Quem tem dor de cabeça, vai anotando. Tive hoje, o que foi que eu comi, o que foi que eu deixei de comer. Menstruei, dormi mal. Menstruei, bebi, né? O que foi que eu fiz? E não deixem de procurar um especialista, porque é importante resolver para ter qualidade de vida. Isso. Né? Então, agradeço demais. Vamos já pensar no próximo episódio que a gente vai gravar junto. Eu adoro sempre. Obrigada a você também que nos assiste. E não deixe de assistir o nosso próximo episódio.